Hello, Gus. Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, dia 29 de 8 de 2025, agora são 2h49 da tarde. Vim aqui para o escritório e vou gravar esse vídeo para vocês falando sobre a movimentação que ocorreu hoje e mostrando como vocês poderiam negociar baseado no nosso operacional das 10 horas. Você não sabe qual que é o operacional das 10 horas, é basicamente esse operacional que eu expus nesse vídeo, modelo operacional dos SMTs de 1 hora para Nasdaq e S&P 500. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista. Aqui eu expliquei o operacional, mostrei os horários ao qual vocês vão trabalhar e como vocês vão trabalhar, beleza? E aí, aproveitando, o que eu irei fazer? Eu irei dar continuidade a esse trabalho sempre que eu for falar aqui dos SMTs. Acredito que esse operacional é um operacional muito simples e por enquanto nós iremos manter o foco nele, tá bom? Então ele é um operacional exclusivo para Nasdaq e S&P e a gente vai focar mais nesse operacional, perfeito? Então, voltando ao gráfico. No caso, hoje eu vou mostrar aqui para vocês que ocorreu um SMT de 1 hora que dava para vocês poder ter negociado, que alguns alunos ali do VIP negociou, e eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? De antemão, galera, eu acredito, não me falha a memória, eu acho que foi no vídeo do dia 26, isso, no dia 26/8, que eu falei sobre os SMTs que poderiam acontecer nessas máximas, tá? Uma coisa que vocês precisam marcar, que vocês precisam ter anotado no gráfico de vocês, são as referências das máximas e das mínimas. Não importa se você é um day trader, não importa se você é um swing trader, você sempre vai ter que marcar as máximas e as mínimas. Lembrando que as duas frases mais famosas do Michael é que o mercado, que o IPDA está atrás de liquidez e de ineficiência de mercado. Ineficiência de mercado nós entendemos como fair value gaps, seja ele de compra ou de venda. E liquidez de mercado a gente entende como máximas e mínimas e ponto final. Sei que muitos de vocês são acostumados com a ideia de trend line, etc. Só que aqui o meu foco principal são máximas e mínimas. Lembrando sempre que tudo que eu explicar para vocês vai ser que para que vocês consigam pegar essas explicações que eu faço e fazer o backtesting de vocês. Então, se eu estou falando que máximas e mínimas representam as liquidez que nós iremos utilizar, vai ser assim. Eu não vou utilizar liquidez de linha de tendência. Eu sei que o Michael tem aula sobre isso daí, mas para ser bem sincero, eu não gosto tanto, eu não opero tanto a partir das linhas de tendência, não marco linha de tendência como liquidez de mercado, não tenho esse costume, beleza? Se porventura algum outro trader de CT faz isso daí, aí já não é comigo, eu sou responsável pelo trabalho que desenvolvo e pelas coisas que eu falo, beleza? Enfim, então sempre que eu falo de liquidez, estou sempre falando de máximas e mínimas, e vocês, independentemente de como operam, sempre tem que ter essas máximas e mínimas marcado no gráfico de vocês. Então aqui, preste bem atenção nisso, ó. Nós tínhamos essa marcação, tá? Dessa máxima de sexta-feira. Aqui eu estou pelo gráfico diário, máxima de sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Essa máxima no S&P representa a máxima da semana anterior, ou seja, o nosso Previous Week High. Enquanto isso, no Nasdaq, o Previous Week High ele é marcado pela segunda-feira e não pela sexta-feira, dia 22. Observe que a máxima de sexta-feira está bem aqui, ó. Enquanto o S&P tem essa máxima de 2022 como sendo Previous Week High, Nasdaq tem essa máxima de segunda-feira como sendo Previous Week High, e a máxima de sexta-feira era essa. Então, o que eu tinha comentado com vocês e o que eu tinha falado com vocês nas aulas ao vivo, tá? É que vocês ficassem de olho nessa zona aqui, tá? Por quê? Porque essa zona aqui, basicamente, iria definir se nós teríamos realmente esse SMT na perspectiva semanal ou não. E nós tivemos, tá? Então fique de olho sempre nessa visão. No dia de ontem, na quinta-feira, dia 28/8, algumas pessoas mandou mensagem falando que estava vendendo o Nasdaq ou vendendo o S&P. Eu não vou dizer que a venda de vocês estavam errado, tinha um certo contexto ali, mas enfim,
A ideia principal aqui é realmente ter aguardado ali uma confirmação, ter aguardado ali uma movimentação específica, tá? No mais, tire print do seu erro, coloque na sua coleta de dados aí e desenvolva esse trabalho, beleza? Isso daí vai acontecer, é normal tomar um stop, é normal ter uma péssima semana, ter um péssimo mês, entende? Mas o trabalho que você deve realizar sempre é tirar o print, colocar ali nas suas anotações e fazer o backtest ali da semana ali a qual você operou, seja uma semana que você saiu positivo ou negativo, tá? O trabalho não muda independente do resultado. A consistência vem desse trabalho, beleza? Mas enfim, então eu tinha comentado com vocês sobre, né, esse SMT. E aí o que aconteceu? Eu vou falar aqui da minha execução. Eu falei para vocês que 10h30 da manhã, aí já no horário de Brasília, eu estaria online aí com vocês para a gente poder operar aí ao vivo, trocar algumas informações, enfim, tirar algumas dúvidas e etc. No dia de hoje, sexta-feira, dia 29/8, eu não consegui fazer isso porque eu tive algumas ocupações de manhã, tá? Então o que eu fiz? Eu mal operei também de manhã, galera. Eu não estava online na sessão de New York AM. O que eu fiz foi o seguinte. Quando ontem de noite eu percebi que esse SMT ocorreu, né, que o candle do S&P tinha fechado aqui em cima, enquanto o do Nasdaq não, ele já tinha capturado o Previous Week High e Nasdaq não, eu decidi arriscar. Né? Por que eu falo assim, eu decidi arriscar? Né? Fica até meio estranho esse linguajar, mas é a grande verdade. No mercado em si, não tem essa do estar certo ou estar errado, tem o lance da probabilidade, entende? Então, quando eu vou abrir uma ordem, eu penso qual a probabilidade de eu estar certo, qual a probabilidade de eu estar errado. E aí eu começo, né, a responder as perguntas a respeito da probabilidade. E eu vi que tinha sim uma certa probabilidade que realmente esse fosse o topo e que o mercado começaria a trabalhar em queda. O risco que eu tomei, né, a única coisa que me deixou um pouco desconfortável é que eu executei na abertura do candle. Então assim que girou o candle, assim que abriu um candle de sexta-feira aqui no gráfico, eu fui lá nas minhas contas, vendi na minha conta pessoal, coloquei o stop aqui em cima do Nasdaq, vendi em uma conta Funned, coloquei o stop aqui em cima do S&P, vendi na conta do CopTrade, coloquei o stop aqui do S&P e simplesmente deixei a ordem. O risco que eu corria naquele momento é de, se porventura, Londres ou até mesmo New York AM vier um pouco mais acima desse PDH aqui, ter tirado o PDH e depois caído. Só que como eu não ia conseguir ficar online, eu falei, cara, eu vou assumir esse risco aí e vamos que vamos, né? E também por que eu me senti um pouco mais confortável de executar dessa forma. Eu sei que eu estou falando sobre o SMT e dentro do VIP, tá? Tem uma aula a qual eu explico sobre os SMTs de continuidade e os SMTs de reversão de mercado. É uma aula muito robusta com duas partes, a qual eu explico ponta a ponta o porquê disso, o porquê dos SMTs de continuação, o porquê dos SMTs de reversão de mercado. Então eu explico literalmente tudo ali pra galera, beleza? Mas aqui, adiantando um pouco vocês, né? Basicamente, os giros de mercado, eles vão acontecer sempre giro de mercado, tá? A mudança na estrutura realmente de mercado sempre vai ocorrer a partir de SMTs do semanal para cima. Então esse daqui é um SMT que está acontecendo na perspectiva do semanal, tá? Então se eu coloco aqui, ó, no gráfico semanal, eu consigo visualizar isso, tá? Logo, se é um SMT que acontece na perspectiva do semanal, eu posso entender que realmente pode ser um giro de mercado. Se for um giro de mercado, eu estou falando que esse daqui vai ser o topo anual de 2025 do Nasdaq e do S&P. É um pouco cedo para afirmar isso, como eu falei lá no meu Instagram. Você não me segue, né, no Instagram, né? Eu não tenho o costume muito de ficar fazendo publicação, coisa do tipo, tá? Mas basicamente o meu Instagram é esse daí. Aí às vezes eu publico algumas ideias, eu estou estudando muito sobre essa questão de mapas mentais, clonagem de cérebro e tudo mais. Eu estou sempre publicando ali no Instagram, tá bom? Mas não espere que eu venha ser um marqueteiro lá, porque não é a minha praia, perfeito? Mas enfim, então eu publiquei lá e comentei sobre essa relação e comentei que realmente nós poderíamos estar vendo aí a formação do topo de 2025 no Nasdaq e no S&P, tá? Se isso for acontecer, tem contexto porque nós temos aí um SMT na perspectiva semanal, que é realmente os SMTs de giros de mercado, perfeito? Então essa foi a ideia, foi por isso que eu acabei executando minha ordem, né? E foi por isso que eu acabei vendendo já no giro de candle. Só que acredito que muitos de vocês vão estar operando pelas mesas de futuros, né? E aí já aproveitando também e falando sobre isso, muita pessoa me perguntou, pô, qual é o S&P que você utiliza? Qual que é o Nasdaq que você utiliza? Eu não tenho contas de futuro, galera. Qual que é a diferença das contas
CFD para as contas de futuros, tá? Vou explicar aqui de uma forma bem rápida, beleza? Mas, é o seguinte, CFD são as contas das corretoras, tá? Corretoras, no caso, na grande maioria das vezes, do mercado cambial, ou seja, do mercado de Forex. Então, dar um exemplo para vocês. Uma ETCap da vida, uma Pepperstone da vida, uma do Prime da vida, que inclusive eu tenho conta lá, tenho um link lá também, se porventura você ainda não tiver uma conta em nenhuma corretora, cara, os caras estão lá no Prime, muito bacana. Nós temos pessoas do VIP que trabalham dentro da do Prime, então qualquer dúvida que você tiver, qualquer ajuda que você precisar, o pessoal vai estar ali para te auxiliar, beleza? Mas enfim, então uma Wanda, mas o que? Enfim, essas corretoras de Forex, na grande maioria, todas elas acabam sendo corretoras de CFD, acabei escrevendo errado, né? CFD, beleza? E essas corretoras de CFD, a gente tem um costume, né, de dizer que elas não são 100% confiáveis. Por quê? Na grande maioria das vezes, você vai ver uma certa discrepância em relação aos números, ou até mesmo em relação aos dados que eles vão estar imprimindo, né? Vou dar um exemplo aqui, de Nasdaq de S&P, ou de Nasdaq de S&P não, perdão. Vou dar um exemplo aqui do DX, que aconteceu aqui no DX, tá? Ó, observe essa movimentação. Aqui eu tô no TVC, tá vendo essa movimentação aqui que ocorreu, ó? Na segunda-feira que o Keno veio até aqui em cima, tá? Observa aqui o DX, ó. Isso daqui é uma corretora CFD, tá bom? Ó, olha isso daqui. Agora eu vou lá para a corretora de futuros. Tá? Isso daqui fica aparecendo, coisa chata. Eu vou pro corretora de futuros, vou abrir aqui, tá? Seus, futuros aqui do DX e observe. Cadê aquela movimentação? Não está aqui, tá vendo? Não está aqui, ó. Ok? Pode perceber que, ó, não há nenhuma mitigação do DX nessa parte aqui. Já em contrapartida, aqui nesse DX do CFD. Então, em suma, a diferença realmente é essa, né? Pode acontecer essas manipulações que ocorrem exclusivamente dentro de uma corretora CFD, mas os dados reais realmente de mercado são os futuros, tá bom? E aí, como eu não tenho mesas de futuro, que seria aí uma Top Step, uma Apex da vida, e eu opero só no CFD, eu mantenho o meu gráfico aí no Nasdaq. Aqui no caso utilizo o Nasdaq da Pepperstone e aqui no caso utilizo o S&P da HCap, beleza? Mas se porventura você tiver uma conta de futuros, tá? Se você tem uma conta na Topstep, se você tem uma conta na Apex, né? Eu acredito que lá tem aquela plataforma da Tradeovate, a qual você consegue assinar. E aí, basicamente, você vai utilizar aquele NQ, né? Deixa eu até ver aqui para não esquecer. Aqui no caso, eu utilizo o Futuros Unados, que é NQ1, né? Esse ponto. E o do S&P, Futuros aqui, tá? Seria aí o ES1, tá? Basicamente é essa aí que são os dados da CME, beleza? Tanto o Nasdaq tem quanto o S&P, tá? Tudo da CME e a grande maioria das vezes que vocês observarem as moedas de futuro sempre vai ser os dados da CME, perfeito? Então essa é a diferença, tá bom? Mas enfim, agora voltando aqui para o operacional, ao que realmente interessa, como que funciona o nosso operacional? Caso o SMT tenha ocorrido antes das 10 horas, então significa que 10 horas será uma expansão. Então assim, imagine que eu vim aqui operar, cheguei hoje para operar pela parte da manhã, estou aí... Perdão. Estou aí dentro de Nova York AM, tá? O que eu vou observar aqui, galera? Presta bem atenção, ó. Aqui de cara, tá? Rolou um SMT, beleza? E não sei se vocês conseguem perceber, tá? Mas eu vou deixar aí um tempinho na tela para que vocês possam focar na tela e simplesmente me falar, pô, GK, onde que tá o SMT, tá bom? Lembrando, estou utilizando o gráfico aqui de 1 hora e a dinâmica aqui foi um pouco diferente, tá? Vocês podem perceber que, pô, a movimentação já começou a ocorrer às 9 horas, tá? Então, se você fosse esperar 10 horas, basicamente seria aqui. Eu sei que o operacional é esse, mas eu quero mostrar um outro SMT que ocorreu e depois mostrar uma negociação de um dos alunos do VIP que acabou pegando, tá? Observem essa máxima desse candle das 4 horas da manhã. O Nasdaq, no S&P. Está vendo o que ocorreu? 8 horas da manhã, tira essa máxima. Aqui nós estamos em uma zona de
fair value gaps de queda, perfeito? Nós já temos o SMT, não se esqueça disso. Nós não estamos chegando aqui vendo um gráfico do zero, tá? Nós estamos aqui, ó, nós já estamos enxergando SMT, tá? Lembrando, ó, o S&P já veio acima dessa região. Nós já estamos em SMT de queda, perfeito? Enquanto o S&P tirou essa máxima, ó, a máxima está aqui em Nasdaq. Então nós já estamos em SMT de alta, ou de alta não, perdão, de baixa, né? Que foi o SMT que ocorreu na referência dos topos, e aí no caso é um SMT de queda, tá? E aí o que aconteceu? Simplesmente, quando você chega para observar aqui, você entende que já está em SMT, e se você já está em SMT, você só quer vender. Obviamente aqui a gente está saindo um pouco da noção do operacional das 10 horas, mas já citando aí a ideia de New York AM, tá? Que também pode ser utilizado dessa forma. E aí, o que você tem é esse SMT. O que você poderia fazer? Na abertura aí da vela das 9 horas da manhã, você poderia ter vendido, colocar o seu stop também aqui acima, onde ocorre o SMT, tanto no Nasdaq quanto no S&P, e aí você teria essa operação que acabou ocorrendo. Vamos colocar aqui nessa mínima, né, um alvo, vamos colocar aqui nessa mínima, e basicamente vocês têm essa operação, tá? Aí você fala, pô, Jacá, você tá inventando? Não, não tô inventando moda. Vou abrir aqui para vocês agora o Discord, vou colocar aqui na aba do VIP, tá? E aí você tem uma operação, ó, que o Pagota acabou realizando. Observe que ocorreu o SMT, na abertura da vela das 9 horas ele vendeu, né? Aqui ele deixou o stop até um pouco mais acima, né? Poderia ter deixado o stop aqui na referência do SMT, mas enfim, pegou toda essa queda aí, tá? Então, tô inventando moda? Obviamente que não. Acaba acontecendo, perfeito? Então, prestem bastante atenção nisso daí, tá, galera? Prestem bastante atenção nisso daí, principalmente vocês que estão operando aí no horário de Nova York, preste atenção nessa referência dos SMTs, entenda que no dia de hoje, quando vocês chegaram para operar, o SMT já tinha ocorrido, você já tinha esse SMT na perspectiva semanal, então o que você queria é apenas vender, tá bom? Agora indo mais ali para as 10 horas em si, né, o trabalho obviamente acaba se ficando um pouco mais complicado, tá? Vamos colocar aqui, marcar a abertura das 10 horas para que a gente possa olhar, 9h50, tal, aqui 10 horas, e é a abertura das 10 horas. Vou colocar aqui de laranja, vou pegar aqui em Nasdaq também, abertura das 10 horas. Tá? E o que poderia ter ocorrido aqui, basicamente? Lembra daquela operação que eu falei para vocês, que até no ao vivo eu estava e eu expliquei sobre a matriz, falei que o fair value gap do Nasdaq foi completamente fechado, do S&P não? Então, aqui você também tem essa mesma noção, tá vendo? Aqui no S&P também, ó. Então, o que acontece? Nasdaq tinha fechado toda essa região aqui, tá? Observe isso, enquanto S&P não. Então isso daqui acaba também sendo uma espécie de SMT, tá? E aí no caso poderia ter vendido aqui essa região, tá bom? Assim, realmente seria uma operação um pouco mais curta, né? A real operação ela ocorreu aqui, logo nessa abertura aí de New York AM, a partir desse SMT, tá bom? Mas aqui já é um operacional um pouco mais avançado para a galera, só postando para vocês que isso daqui realmente acontece. Lembre-se sempre, no caso que vocês queriam vender, tá? Então vamos supor, pô, vou vender então o S&P, porque o S&P tá cravando aqui no consequente crushman desse fair value gap, e aí basicamente você poderia ter pegado essa movimentação, lembrando que muita gente opera no M1, então poderia ter pegado essa zona aqui, ter feito uma operação rapidinha de 2R, mas a real operação realmente ocorreu aí um pouco antes das 10 horas, que foi essa queda a partir desse SMT. Tá? Então voltando lá para 1 hora, é isso daqui que vocês vão observar, tá, gente? Simplesmente isso, tá? Cheguei para operar num dia, o SMT já tinha ocorrido, já era, ponto final, né? E aí você poderia já ter pego a queda, tá bom? Aqui no caso, né? Como novamente explicando para vocês, por que você teria vendido aqui às 9 horas da manhã? Porque você já tinha o SMT, tá? O SMT já tinha ocorrido aqui. Você já tem o SMT, tá? Lembrando, o SMT ele já serve como uma confirmação. Então, você tem o SMT, tem um contexto de mercado, etc. Chegou para negociar em New York AM, se apresentou outro SMT a favor daquele que já existe, vai na fé. Entendeu? Não fica pensando muito não, só executa, coloca seu stop e vai para cima, tá? Mas é basicamente isso daí, beleza? Aí nas 10 horas daria para ter operado vendido também?
Daria, mas como vocês viram ali, né, pelos 5 minutos, seria uma operação um pouco mais curta, etc, tá? A real operação realmente ocorreu um pouco antes aí das 10 horas, né, no caso aí sendo 9 horas da manhã, tá bom? E sempre com o contexto do SMT, galera, então perceba sempre o contexto do SMT. E lá na aula, né, quando eu expliquei pra vocês, quando eu falei pra vocês, ó, vamos até lembrar onde que foi esse SMT, né? Mas tá ao vivo aí, cara, porque eu não preciso mentir, não preciso inventar moda, nada do tipo, mas foi, se não me falha a memória, foi aqui, né, gente? Foi isso mesmo, ó. Foi esse Fair Value Gap aqui, ó. Tinha ocorrido, né? E aí no momento ao qual nós estávamos olhando, né, perceba que o S&P não fechou o Fair Value Gap por completo, já a Nasdaq sim, então nós compramos aqui essa região e levamos até o rompimento desse topo, uma operação aí, né, que eu não sei quanto que deu aí em R pra galera, mas pra mim pagou mais de 2R, beleza? Enfim, então basicamente isso daí, esse é um review de mercado só para que vocês possam estudar um pouco mais, né? Anotem essas referências de SMT, anotem sobre a questão que eu falei sobre o giro de mercado acontecer na perspectiva semanal, né, ou acima do semanal. Anote essa ideia de que se porventura o SMT já existir antes de você chegar ali em New York AM, então simplesmente você apenas vai operar a expansão de New York AM, tá bom? Já vai acreditar naquele SMT que ocorreu e simplesmente vai negociar, tá? Então, vai anotando essas coisas, cria um bloco de notas só para essas anotações, que eu tenho a máxima certeza que aquele que fazer isso daqui, mesmo com conteúdo gratuito, vai conseguir se desenvolver muito bem, tá? Então prestem atenção, galera. A diferença que eu percebo, lembrando, eu tô sempre desde agosto de 2023 conversando com as pessoas, ensinando sobre a metodologia do SMT, sobre a metodologia do ICT, mostrando os SMTs, mostrando negociações, e independentemente da classe social, independentemente de uma perspectiva intelectual, mas aqueles que conseguiram fazer o game girar, aqueles que viraram a chave, que é o slogan que todo mundo fala no mercado, né? Virei a chave no mercado. Aqueles que conseguiram fazer isso foram as pessoas que anotaram, foram as pessoas que fizeram backtest. O que as pessoas têm em comum, né? O que essas pessoas que viraram a chave têm em comum? Isso que eu acabei de citar. Anotação, backtest. Anotação, backtest. Não conheço ninguém que deu certo no mercado que não faça anotação, que não faça backtest. Todos os que dão certo no mercado fizeram isso. Tá? E pessoas, às vezes, que você olhava assim e falava, pô, isso daqui parece que não vai sair do lugar. Mas saiu do lugar sim. Por quê? Trabalhou com anotação, trabalhou com backtest. Então anota, para de ser preguiçoso. Tá dentro do mercado, não pode ser preguiçoso. Os mercados não recompensam os preguiçosos. Essa foi a frase que eu comecei o meu VIP lá em agosto de 2023, porque é uma frase real. Os mercados não recompensam os preguiçosos. Então, já estou entregando aqui tudo gratuito, tudo de valor, mostrando para vocês o ao vivo, mostrando para vocês as negociações, mostrando para vocês como que vocês poderiam negociar, tudo a partir de uma informação que vocês conseguem replicar. Nada que é inventado, nada que tô falando para gerar um fã-clube ou coisa do tipo, tá? Simplesmente estou mostrando para vocês realmente como que se faz, entende? Então, anote isso que eu acabei de falar, anote sobre os SMT semanal, crie um bloco de notas apenas para essa série dos SMTs, faça esse trabalho que você não vai se arrepender. Nós temos até o final do ano para poder trabalhar em cima dessa ideia. E se você fizer isso daí, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir negociar muito bem e ter autonomia em cima disso daí, beleza? No mais é isso, gente. Espero que esse review de mercado, espero que essas ideias aí contribua aí para a evolução de vocês. A minha execução que eu realizei tanto no Nasdaq quanto no S&P, eu publiquei lá no meu Instagram, tá? Então vocês podem ver lá onde eu vendi Nasdaq, onde eu vendi o S&P, tá bom? Eu não encerrei ainda, o que eu fiz foi uma parcial, tá? Em uma das contas, em outras contas eu deixei lá, porque se realmente eu estiver trabalhando com o giro de mercado, se realmente esse for o topo de 2025 do Nasdaq e do S&P, eu posso cravar uma boa operação, beleza? Então, no mais, é isso daí. Qualquer dúvida, sabe onde estou, sabe onde me encontrar, tá bom? Então, zero novidade, beleza? No mais é isso, um grande abraço aí para todo mundo, bons estudos. E na semana que vem, lembrando vocês, não esqueçam, a semana aí de setembro, vamos estar ao vivo aí todos os dias, 10h30 da manhã, tá? Já vamos começar ali na segunda-feira.
É um bate-papo um pouco mais rápido, é uma dinâmica um pouco mais rápido, mas certamente vai ajudar vocês aí nesse direcionamento, perfeito? Então tamo junto, obrigado pelo feedback, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar seu like. Se você pegou essa negociação hoje aí, ou viu essa negociação, não esqueça também de comentar, lembrando que esse trabalho aí que vocês realizam, de se inscrever no canal, de deixar o like, acaba sendo muito importante aí para mim entender que realmente vocês estão gostando do conteúdo e continuarem aí nessa pegada, fechou? Mas é isso, grande abraço para vocês e bom final de semana. Nos vemos no próximo vídeo.